Senhores e senhoras, este momento oportuno para uma palavra que será ministrada ao teu coração neste dia. Eu quero falar sobre algo poderoso, sim, algo poderoso que te levará ou tem te levado, está te levando a viver nesses dias horríveis como um vencedor. Mas este está sendo bombardeado nesses dias de todos os lados. E muitos estão se afundando na depressão, no sofrimento, na derrota. Por quê? Porque estão caindo na fé. A Bíblia nos diz em 1 João 5,4, diz assim: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Meus queridos, a palavra do Senhor, ela nos exorta no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, nos dizendo: ora, a fé é a firme certeza daquilo que não se vê e a convicção daquilo que se espera. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. O que você tem visto ultimamente? O que você tem ouvido ultimamente? O mundo está ativo. O sistema está em erupção e está usando situação, circunstância, está usando pessoas, está usando as mídias, os canais de rádios, TV, bombardeando vista, mente e audição, nos bombardeando de todos os lados, minando a nossa fé com o intuito de nos afundar nesses lamaçais do mundo, essas águas poluídas do mundo. Por quê? Porque o homem, ele é movido pelo que ele vê e pelo que ele ouve. E a Bíblia nos fala que a fé é a firme certeza daquilo que não se vê e a certeza da convicção daquilo que se espera. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Meus queridos, meus amados, perceba que o mundo no seu alvoroço está nos levando ao cumprir das Escrituras, está levantando contra tudo que é de Deus, está nesses dias atacando a mente do homem, mostrando para o homem só sofrimento, só destruição, só coisas ruins, levando o homem a ouvir só negatividade, só o que não presta, só notícia ruim, está atacando a vista do homem, a audição do homem. E o que o homem vê influencia no que ele sente. O que ele ouve influencia no seu comportamento. Eu quero lhe pedir, se há possibilidade, que você abra comigo a tua Bíblia lá no livro de Mateus.
no capítulo 14, vamos meditar em um fato que nos mostra, que nos revela algo parecido com a atual situação, com a atual circunstância que estamos inseridos. Mateus capítulo 14, a Bíblia nos fala, sim, Mateus capítulo 14, no versículo 30 até o versículo 32, diz assim a palavra do nosso Deus. Mas, observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando entraram no barco, o vento cessou. Perceba o fato. As ondas bravias do mar, tempestades de ventos, tempestades e ventos fortes. E Pedro, então, olhando para Jesus, saiu do seu barco que estava sendo açoitada pelas ondas do mar, sendo levado pelos ventos fortes. Pedro, então, olhando para Jesus, saiu do barco e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. A tempestade está lá, o vendaval está lá, os ventos fortes estão lá, mas ele, olhando para Jesus, ele está andando sobre as águas. Ele está andando sobre as águas. E a Bíblia nos fala que, de repentemente, Pedro, então, faz isso aqui. Olha para os vendavais, olha para as ondas bravias do mar, olha para a tempestade. E a Bíblia diz que ele, ao olhar, ao tirar os olhos de Jesus, ao olhar para as ondas bravias, ao olhar para a tempestade, ao olhar para os ventos contrários, ele teve medo. Ele teve medo. E no ele ter medo, a dúvida entrou. E quando a dúvida entrou, a sua fé se esfriou. E quando a sua fé esfriou, ele começou a afundar. E quando ele começou a afundar, ele clamou: Senhor, salva-me! Jesus segurou na sua mão e disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Meus queridos, o que nos mantém de pé, o que nos mantém sobre as águas, é a nossa fé. Se ela esfriar, iremos nos afundar. Iremos afundar. Aqui há 3 palavras que são as causas do porquê Pedro se afundou. Primeira palavra: medo. Segunda, a fé. Terceiro, a dúvida. Olha esse quadro. Você pode ter fé, mas o que você está vendo ultimamente? Só coisas ruins. O que você tem ouvido ultimamente? Só notícias ruins. O que você está vendo? Só o caos. Falência, desemprego, mortes, horrores. O que você tem ouvido que não tem como, não tem mais jeito, só coisas ruins. Ei, e em meio a tudo isso, a sua fé está lá. Será que a sua fé não está sendo esfriada por tudo isso? A fé deva estar à frente, pondo o medo para correr e pondo as dúvidas para se evaporarem. Meus queridos, minhas queridas, Deus quer te ver de pé.
Mas para que você esteja de pé como um vencedor, como um conquistador nesses dias, você precisa alimentar a sua fé, edificar a sua fé. Ei, alimenta a tua fé. Os seus medos vão fugir de você, as suas dúvidas irão desaparecer. Alimente a tua fé. Deus quer te ver de pé nesses dias como um vencedor. Como um vencedor. Alguns lembretes para a sua fé. Ei, a fé é uma palavra. Salmos 107, versículo 20. E enviou Deus a sua palavra, e a sua palavra os curou e os livrou da destruição. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, essa fé torna-se uma voz poderosa dentro de você que te levará a vencer os desafios, a romper os obstáculos, a conquistar os impossíveis. Quando você ouve a voz, a palavra, a voz de Deus, a fé entra dentro de você, tornando-se uma voz poderosa, te levando, sim, a vencer, a transpor os obstáculos, te mostrando solução aonde não há solução, te mostrando saída aonde não há saída, te mostrando que é possível em meio às impossibilidades, te mostrando aquilo que para todos não tem mais solução. Ei, a fé, ela é liberada por uma voz de comando. Quando você ouve a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Essa fé torna uma voz poderosa dentro de você. E essa fé, ela é liberada por uma voz de comando, porque Romanos 10, versículo 10 diz que com o coração se crê, mas com a boca se faz confissão para a salvação. É como no momento que nos encontramos, na situação, na circunstância que estamos inseridos, nós voltamos lá no livro de Ezequiel, naquele vale de ossos secos. Deus levou o profeta àquele vale de ossos secos e perguntou para o profeta: filho do homem, acaso podereis reviver esses ossos secos? O profeta então disse: Senhor, tu o sabes. Aí Deus disse: sim, eu sei, mas eu gostaria que você soubesse. Filho do homem, podeis reviver estes ossos secos? Senhor, tu o sabes, mas eu quero que você, filho, tenha essa experiência. Eu quero que você saiba. Profetiza contra esses vales de ossos secos. Ei, a fé, ela é uma palavra. Quando ela entra dentro de você, ela se torna uma fé poderosa que te leva a viver os impossíveis. Ei, a fé é uma pessoa. Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Enquanto Pedro olhava firmemente para Jesus,
Os vendavais estavam lá, soprando para todo lado, a tempestade estava lá, mas Pedro estava andando sobre as águas. No meio de vales dos ossos secos, Deus disse: profetiza, filho do homem, porque a Bíblia diz que na tua boca há o poder da vida e da morte. Na tua boca há o poder de gerar bênção ou a maldição. Ei, filha, ei, filho, a fé que te leva a vencer é uma palavra. A fé que te leva a conquistar os impossíveis é uma pessoa. Como edificar a sua fé? Como edificar a sua fé? A Bíblia nos fala, meu querido, que a fé é uma palavra. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. A fé é uma pessoa. Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. A fé é uma palavra, a fé é uma pessoa. Como edificar a tua fé? Como edificar a minha fé? Apocalipse capítulo 3, versículo 20. O Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ei. A fé é uma palavra. Romanos 10, 17. A fé é uma pessoa. Hebreus 12, 2. A fé é uma atitude. Porque quando você ouve a palavra de Deus e abre o teu coração para Jesus entrar, o Senhor te leva a romper os impossíveis, te leva a ter atitudes de fé. E olha o que o Senhor nos diz em em 1 João capítulo 5, versículo 4. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olha isso em fato, que os homens viveram na sua vida diária. Olha isso para a minha vida, sua vida hoje. A fé é uma atitude. Olha comigo aí, Hebreus capítulo 11. Leiamos Hebreus capítulo 11, do versículo 32 em diante, diz assim. Leiamos do versículo 33. Os quais pela fé, venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos de inimigos. Exércitos de inimigos, puseram em fuga exércitos de inimigo, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, alcançaram as promessas, tornaram-se fortes nas batalhas e em fraqueza tiraram força pelo poder da fé. A fé é que te leva a vencer, te leva a viver como um vencedor. A fé é uma palavra, a fé é uma pessoa, a fé é uma atitude. Porque quando você ouve a voz de Deus, abra o teu coração para Jesus entrar. O Jesus te impulsiona a romper as barreiras, a romper os impossíveis, a viver os milagres. Por quê? Porque o que entra para dentro de você determina o que sai de você.
Como fazer a escuridão sair da sala? É ligar o interruptor. A entrada da luz força a escuridão sair. Como fazer o medo fugir? Como fazer a dúvida morrer? Deixando a fé entrar. Deixando a fé entrar. Ei, meu querido. Ei, meu amado. Alimenta a tua fé. Edifica a tua fé. Deus quer te ver de pé como um vencedor. Ei, o que te liga a Deus é a sua fé. Porque a fé, ela é uma palavra. A fé é uma pessoa. A fé é uma atitude. O que te liga a Deus é a sua fé. A Bíblia nos diz que tudo que é feito sem fé é pecado. É pecado. Irmão, irmã, meu querido, na atual situação, circunstância que estamos inseridos, em meio a essa guerra que estamos sendo atacados por elas, e estão atacando logo o quê? Nossa mente, nossos olhos, só coisas ruins, nossos ouvidos, só ouvimos coisas ruins. Como está a tua fé? Enquanto Pedro, focado em Jesus, os vendavais estavam soprando para lá e para cá. As ondas bravias do mar estavam derrubando barcos, engolindo barcos, fazendo barcos tombar. Mas Pedro estava ali andando sobre as águas. Os vendavais fortes para lá e para cá, mas Pedro firme, andando sobre as águas. Ei, olha nos dias de hoje, Pedro, ele voltou tua atenção para o barulho dos ventos. Ele voltou sua atenção para as ondas bravias do mar. E a Bíblia diz que ele começou a ter medo. E o medo deu lugar à dúvida. E quando a dúvida tomou lugar, a fé esfriou e ele afundou. Lucas capítulo 18, versículo 8, o Senhor nos diz assim: quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? O que te liga a Deus, o que te une a Deus, é a sua fé. O Senhor nos diz, Jesus nos diz, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Como está a sua fé? É o único elemento que te permite a viver sobre estas águas sujas e poluídas desse mundo. É a sua fé. O único instrumento que é capaz de te manter de pé e te levar a viver como um conquistador, um vencedor, no meio destes gigantes, no meio desses inimigos, é a tua fé. Mas esses gigantes, esses inimigos, o sistema, o príncipe deste mundo, colocou o sistema em erupção, está usando os canais, rádios, TV, usando as pessoas para atacar em todas as áreas a sua fé, sua mente, seu ouvido, seu coração. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
fé, Hebreus 11, é a firme convicção daquilo que não se vê e a certeza daquilo que se espera. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da fé. Quando você ouve a voz do Senhor e abre o coração para Jesus entrar, quando Ele entra, tudo que não provém dele sai. Quando Ele entra, o medo sai, as dúvidas saem, a depressão sai, a enfermidade, a mágoa, as tristezas, a angústia sai, as doenças saem, o ódio sai, tudo de mal sai, porque quando Ele entra para mudar o quadro, Ele entra para te pôr de pé e te impulsionar à vitória, a conquistar o impossível, a viver os impossíveis. A fé é uma palavra. A fé é uma pessoa. A fé é uma atitude. Deus quer que você viva como alguém de fé, porque o único elo que te liga a Deus é a tua fé, e a tua fé te levará a viver como vencedor nestes dias, a viver em luz nesses dias de treva, em viver em paz nesses dias de confronto, em viver em comunhão nestes dias de discórdia, a viver de cabeça erguida nesses dias em que todos estão cabisbaixo, a viver de pé como um vencedor, como Jesus foi e é e será sempre. A fé é Jesus. Volte hoje tua intenção, tua atenção, teu foco para Jesus. Abra teu coração hoje. Chame Ele, clame por Ele, convida Ele a entrar, deixa Ele entrar e viva o renovo a partir de hoje. E viva os efeitos da fé poderosa em tua vida. Jesus, o autor e o consumador da fé, te enriqueça com as mais poderosas bênçãos dos céus. Te enriqueça com a poderosa e gloriosa paz vinda dos céus por intermédio do príncipe da paz, Jesus Cristo. Que Jesus Cristo te envolva de maneira tal, te levando e levando os seus a viverem o sobrenatural nestes dias. Os levando a viver nesses dias, em meio a essas águas poluídas e sujas do mundo, a andar sobre elas como um vencedor, para a glória de Deus. Amém.